Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 5 de junho. Nós mais uma vez estamos aqui com a graça do Senhor. Que a sua graça e a sua paz se estenda sobre toda a tua família, sobre toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 8. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este dia que está começando. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos do teu Espírito Santo, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, para fazermos a tua vontade, para andarmos no teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que ontem nós começamos a ler esta primeira epístola de Paulo a Timóteo. E essa primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela está, como nós vimos quando lemos a primeira epístola de Efésios, que foi a nossa leitura anterior, que ela está ligada porque Timóteo foi deixado, e nós falamos ontem rapidamente, contextualizando essa epístola, uma rápida introdução a essa epístola, é que Timóteo havia sido deixado por Paulo em Éfeso para organizar, para pôr ordem nas coisas. As coisas estavam em desordem, haviam falsas doutrinas na igreja em Éfeso. Então Paulo deixou Timóteo lá. E agora nós estamos lendo aqui uma carta que é enviada para Timóteo, que estava pastoreando aquela igreja. E se você ontem não viu, eu acho que seria útil ver esse contexto desta primeira epístola de Paulo a Timóteo, ainda que seja, nós falamos rapidamente sobre esse assunto, mas nos ajuda a entender um pouco o que Timóteo estava enfrentando e as preocupações de Paulo a respeito da igreja em Éfeso. Aqui então, no versículo 8, Paulo escreve assim a Timóteo: Sabemos, porém, que a lei é boa. Pastor, o que é lei boa? Útil. A lei ela é útil se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Como se utiliza de modo legítimo? Para que serve a lei? Isso é bem interessante. Porque a palavra de Deus, a lei de Deus, ela nada mais é do que a expressão da vontade de Deus e a expressão também do padrão de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade e o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que eu faça? Como Ele quer que eu ande? Pela lei de Deus. Então, a lei de Deus ela vai revelar para nós, em primeiro lugar, ao pecador o seu pecado. Porque ninguém pode, pela sua carne, pelas suas próprias obras, cumprir todos os mandamentos de Deus. Então, a lei ela revela ao pecador o seu pecado. Esse é um primeiro ponto importante. Nós precisamos entender a função da lei também. Revelar o nosso pecado. Ela também, por revelar o nosso pecado, ela revela para nós a necessidade que nós temos de um Salvador, de salvação, de Jesus Cristo. Porque se nós vemos pela lei que nós somos pecadores e nós não conseguimos cumpri-la, nós então precisamos de salvação. E ela também revela, por esse motivo, também a nossa culpa, que nós somos culpados e que por isso há uma sentença, uma condenação que pesa sobre nós. Essa sentença, essa condenação é a morte eterna, que nada mais é do que o inferno. Amém? Então essa é uma função da lei. Muitos não entendem essa função da lei de revelar o padrão de Deus, revelar ali a vontade de Deus, mas também revelar para nós que nós somos pecadores, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então nós precisamos da salvação de Deus e Ele provê essa salvação por meio, ou melhor, de graça, por meio da sua graça, através de Jesus Cristo, enviando o seu Filho para nos salvar. E ele continua e diz no versículo de número 9, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Ouça que aqui também nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque, amados, se a lei ela mostra para o pecador o seu pecado, aqueles que acreditam que são justos na lei, esses não vão encontrar salvação. Porque eles não entenderam a lei, eles não compreenderam a função da lei, que é mostrar para nós o nosso pecado e que nós dependemos de Deus,
que nós precisamos de Jesus Cristo. Já, né, de forma resumida, precisamos de Jesus Cristo, não tem jeito. Não tem outro caminho. Então a lei, ela vai trazer para nós essa convicção do pecado. Então aqueles que pensam que são justos por meio da lei, esses eles não encontram salvação. Eles não entenderam a função da lei ainda. E era isso que os falsos mestres eles ensinavam. Os falsos mestres eles ensinavam a salvação por meio de obras. Por isso que Paulo, um dos motivos que Paulo deixou Timóteo em Éfeso era para colocar ordem na igreja por causa dessas heresias como esta, melhor dizendo, porque nós vimos ontem que haviam outros problemas na igreja além desse e que estavam sendo ensinadas, estavam contaminando a igreja. Porque, amados, sabe para que serve a lei? A lei serve para condenar. Para isso que serve a lei. E se ela então nos condena como pecadores, isso deve nos impulsionar a dizer, opa, eu não tenho condições de alcançar a salvação pelas minhas obras, pela minha justiça própria, obedecendo a lei, então eu preciso buscar a Deus, e buscar a Deus é buscar o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, porque Ele tem que ser a nossa justiça. Por isso que na cruz Ele levou os nossos pecados, porque nós não podíamos cumprir toda a lei de Deus. Amém? Todos os mandamentos de Deus. E ele então traz uma lista de pecados aqui, que ela não foi feita então, ela não se promulga a lei para quem é justo, mas para aqueles que reconhecem que são pecadores, para os transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Esses pecados aqui eles estão muito ligados, todos estão ligados diretamente à primeira tábua da lei, dada a Moisés no Monte Sinai. Onde ali mostra aqueles pecados que o homem comete e que são pecados diretamente contra Deus. Não que os outros não sejam, mas são pecados verticais. Eu vou usar leis verticais, que é o homem, por exemplo, que não honra a Deus, andando na sua palavra, é desobediente aos seus mandamentos, então ele é um pecador, um ímpio. Amém? Já na sequência, ele vai pegar o final do versículo 9 e o versículo 10, ele começa uma outra lista que ela está ligada diretamente ou principalmente à segunda tábua da lei, que é aqueles pecados que os homens cometem contra os próprios homens, que, claro, ofendem a Deus também, mas são pecados horizontais, pecados do homem para com o homem, não do homem para com Deus diretamente, mas do homem para com o homem diretamente. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, esse homem vive toda a palavra de Deus, todos os mandamentos e profetas estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um homem que vive em santidade, buscando agradar a Deus. Esses pecados, então, ele evita esses pecados verticais e esses pecados horizontais do homem para com o homem. E ele então faz uma lista, olha só. Parricidas e matricidas. O que é parricidas e matricidas? Que pecam contra os pais. E aqui fala do 5º mandamento. Depois nós vemos que fala aqui dos homicidas. Homicidas, amados, o 6º mandamento, os homicidas, os assassinos. Depois nós vemos ainda os impuros e sodomitas, falando do 7º mandamento, raptores de homens, falando do 8º mandamento, mentirosos e mentirosos e aqueles que cometem o perjúrio e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Mentirosos falando do 9º mandamento principalmente, amém? E para tudo quanto se opõe à sã doutrina. O que é a sã doutrina, amados? A sã doutrina é tudo aquilo que é saudável. Então, a sã doutrina, por ser saudável, tudo que é saudável nos dá vida. Tudo que é, por exemplo, uma falsa doutrina, então, se a sã doutrina nos leva para a vida, a falsa doutrina nos leva para a enfermidade, para a morte, para a doença. Olha que interessante a palavra de Deus. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Amados, o que é esse evangelho da glória? O evangelho da glória é porque o evangelho da glória ele reflete os atributos de Deus.
ele reflete a sua santidade, ele reflete a sua justiça, ele reflete a sua graça para com o homem. E diz que este evangelho da glória de Deus, Paulo está dizendo, do qual fui encarregado. Amados, e todos nós somos encarregados desse evangelho. Porque a palavra de Deus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Encarregado é que foi colocado na minha mão e na tua mão algo de valor, que nós devemos zelar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos parar por aqui, porque se nós entrarmos na continuação, ele é um pouco mais longo, nós vamos deixar para amanhã. Mas, amados, a palavra de Deus ela é tremenda e a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar as nossas vidas, de fazer nós reconhecermos que somos pecadores e precisamos da misericórdia, da graça de Deus, e nós encontramos tudo isso em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, amados, quando o Espírito Santo vem, toca nas nossas vidas e nos convence do pecado, da justiça, do juízo, então nós nos arrependemos, convertemos os nossos caminhos, ou seja, antes nós andávamos numa direção, agora nós vamos para a direção oposta. Se antes nós buscávamos o pecado, agora nós buscamos a santidade. Nós não vivemos mais no pecado. O pecado se torna um tropeço nas nossas vidas, não uma prática. E nós amamos a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, agradar a Deus, vivendo e praticando a palavra de Deus todos os dias, em nome de Jesus. E essa palavra, como nós vimos, a sã doutrina, ela tem esse poder, por ser saudável, de nos dar vida, de nos dar crescimento espiritual, enquanto a falsa doutrina, aquele evangelho contaminado, ele então vai produzir enfermidades, vai produzir perdas espirituais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar ao Senhor, apresentar as nossas vidas, as nossas casas, os nossos amados nesse dia, e pedir a Deus que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pedir que o Senhor nos ajude a andar sempre na sã doutrina, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria por meio do teu Espírito, que o Senhor nos dê revelação da tua palavra, que a tua palavra possa, como ela mesmo diz que é, ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui nesse dia, cada família aqui representada, com paz, com proteção, com prosperidade, com saúde, em nome de Jesus. E principalmente com a presença do Senhor. Nós precisamos da tua presença, em nome de Jesus. Precisamos da tua bênção, do teu favor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a andar sempre na tua palavra, sempre fazendo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, você que está enfermo, doente, seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que você seja curado da cabeça aos pés, da pele até os ossos, que toda doença e toda enfermidade saiam agora, em nome de Jesus. E que toda enfermidade espiritual nós mandamos embora na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Vá para onde Jesus Cristo determinar, em nome de Jesus. Que venha sobre a tua vida nesta manhã uma unção de cura, cura para o teu corpo e cura para a tua alma, por meio do nome de Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe o teu trabalho, os teus negócios, em nome de Jesus, abençoe o teu local de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia, Deus te abençoe. Por gentileza, não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama, e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os pedidos, você não está sozinho, nós sabemos o quanto ele é importante para você. Deus te abençoe, um grande abraço.